Olá, Nuski, tudo bem? A aula de hoje é sobre o continente africano. Vamos conhecer um pouco desse continente? Segundo dados divulgados pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, em 2014 a população era de 1.138 bilhões de habitantes, o que corresponde a 15,7% da população mundial. Há uma grande diversidade étnica e pluralidade cultural na África. A população do continente é predominantemente rural e se distribui de forma irregular pelo território. A Nigéria, Egito, Etiópia, República Democrática do Congo e África do Sul são os países mais populosos. Em algumas áreas do território africano, há menores concentrações populacionais, como a região do deserto do Saara. No entanto, no Vale do Rio Nilo, no Golfo da Guiné, nas terras férteis próximas ao Lago Vitória e nas áreas urbanas, a densidade demográfica é maior. A barreira natural do Saara acabou dividindo a população africana e agrupando-a em duas regiões: a África do Norte, que está acima do Saara, e a África subsaariana, que está abaixo do Saara. A África subsaariana está ao sul do deserto do Saara e ocupa a maior parte do território africano, onde vivem centenas de etnias que se distribuem por muitos países e apresentam grandes diferenças culturais entre si. É um emaranhado de costumes, tradições e línguas diversas. Entre esses grupos destacam-se os bantus, que é o grupo mais numeroso, os sudaneses, os pigmeus, os boximanes, os malgaxes, os hotentotes, que são todos diferentes entre si. Uma parcela da população da África segue o catolicismo e o protestantismo, herança do colonizador, mas a maior parte ainda segue o animismo e o fetichismo. E o que é animalismo? Animalismo é a crença segundo a qual o princípio da vida e do pensamento consiste em uma mesma alma. Todas as coisas e os fenômenos naturais são dotados de alma e capazes de agir com uma finalidade. E o que é fetichismo? Fetichismo é a crença da presença sobrenatural de um objeto ao qual se atribui poder e para o qual se realizam rituais de adoração. Na África do Norte, ou África Setentrional, há o predomínio de uma população de origem árabe, que tem na língua e na religião islâmica os traços culturais dominantes. Os árabes chegaram ao continente após o século VI, vindos do Oriente Médio em decorrência da expansão islâmica. A África do Norte é composta pelo Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. Em 1976, quando deixou de ser administrado pela Espanha, o Saara Ocidental foi anexado pelo Marrocos e, desde então, encontra-se em área de litígio entre esse país e o povo sarauí, que reivindica a independência do território. Esse povo ocupa apenas 20% do território e a maioria está vivendo em campos de refugiados na Argélia. A maior parte do país está ocupada há décadas pelo exército do Marrocos e da Mauritânia. A África subsaariana é formada por 49 países. É nessa região que ocorrem os principais problemas socioeconômicos, não só do continente, mas de todo o mundo. A África do Norte foi palco de muitas revoltas populares a partir do final de 2010, que desencadearam um movimento conhecido como Primavera Árabe, que envolveu também países do Oriente Médio. O movimento iniciado na Tunísia, com protestos contra o desemprego, arrastou multidões inconformadas com os regimes não democráticos em países da região. Até o final de 2011, ocorreu a queda de 4 ditadores que havia anos estavam no poder, 3 deles no norte da África: Zine el-Abidine Ben Ali da Tunísia, Hosni Mubarak do Egito, Muammar Gaddafi da Líbia e o quarto do Oriente Médio, Ali Abdullah Salem do Iêmen. As manifestações se espalharam para outros países como Argélia, Marrocos e Síria. Na Síria, eclodiu uma guerra civil. Com a Primavera Árabe, havia a ideia de que a democracia se espalharia pela região, mas o que se viu foi o fortalecimento do regime ditatorial no Egito e das milícias na Líbia. A população africana enfrenta sérios problemas decorrentes do grande número de conflitos armados, além da pobreza, da exploração do trabalho infantil e do aumento das epidemias no continente. Os 10 países que ocupavam os últimos lugares no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, em 2013, situam-se na África subsaariana:
República Democrática do Congo, Níger, República Centro-Africana, Chad, Serra Leoa, Eritreia, Burkina Faso, Burundi, Guiné e Moçambique. Os indicadores socioeconômicos do continente africano revelam, em geral, condições de subdesenvolvimento. Baixo nível de alfabetização e a expectativa de vida está em torno dos 50 a 60 anos. Embora o número de crianças que recebem educação primária venha aumentando nos últimos anos, ainda assim, milhões de crianças da África subsaariana não frequentam a escola. Segundo o relatório de 2010 do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, FIDA, na África subsaariana existe quase um terço de habitantes extremamente pobres nas áreas rurais, onde o número aumentou de 268 milhões para 306 milhões nos últimos 10 anos. A crise mundial ajudou a agravar os problemas que o continente vem enfrentando há décadas, como a questão da fome. A fome é um dos graves problemas que atinge a população mundial. A fome se caracteriza por um período de privação de alimentos e, consequentemente, dos nutrientes que precisamos para viver. Cada pessoa, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, necessita de 2.500 calorias por dia. Milhões de pessoas no mundo não conseguem ingerir sequer metade dessas calorias. A subnutrição nos primeiros 5 anos de vida é responsável por problemas de desenvolvimento físico e intelectual. Quais são as causas da fome no continente africano? A concentração de riquezas, o grande número de conflitos armados que destroem lavouras e matam rebanhos, os longos períodos de seca e as pragas que atacam as plantações. E ainda o aumento populacional, privilegiando a monocultura em detrimento da agricultura de subsistência. As terras mais férteis do continente são destinadas à agricultura de exportação, cabendo à produção de alimentos para consumo interno as terras menos férteis. Além disso, não são empregadas técnicas agrícolas que garantam a produtividade do solo. Existem no mundo milhões de pessoas que são obrigadas a deixar seu país em decorrência de discriminações e intolerâncias étnicas, religiosas, culturais e políticas. Essas pessoas são classificadas como não refugiados e se veem obrigadas a abandonar sua residência habitual e, consequentemente, ficando sem nacionalidade estabelecida. A África detém milhões de refugiados, são homens e mulheres, fazem parte desse grupo idosos, jovens e crianças. A maioria foge dos horrores da guerra, mas há também aqueles que fogem da fome, da miséria e das doenças. Grande parte desse contingente se desloca para campos de refugiados existentes em todo o continente africano, mas também concentrados principalmente em 2 áreas da África Ocidental, onde se encontram pessoas vindas, sobretudo de Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim, e na porção centro-oriental do continente, onde muitos são sudaneses. Esses campos acolhem um número de pessoas bem acima da sua capacidade, e a esperança de uma vida melhor certamente não é encontrada lá. Os refugiados chegam sem nada, dormem ao relento e não têm o que comer. A fome, a falta d'água, a incidência de doenças e a violência são responsáveis por milhares de mortes nesses campos. Entre as doenças, há algumas que assumem caráter alarmante na África: a malária, a tuberculose e a AIDS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, 90% das mortes causadas pela malária ocorrem na África subsaariana, onde a doença é a principal causa de morte entre as crianças menores de 5 anos de idade. Uma grande parcela da população é portadora do vírus HIV. A doença, combinada com a pobreza e a falta de informação, tem provocado no continente uma tragédia de grandes proporções. Além de ser um problema de saúde pública, é também um problema econômico, pois, em virtude das elevadas taxas de infectados entre os adultos e jovens, a força de trabalho encontra-se bastante comprometida. Segundo dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNA-AIDS, em 2012 havia 23,5 milhões de pessoas portadoras do vírus HIV na África subsaariana, sendo que desses, 5,6 milhões estão na África do Sul e 3 milhões na Nigéria. A AIDS atinge particularmente o continente africano, mas é uma epidemia que se alastra por todos os continentes. Em 2014, outra epidemia atingiu a África e colocou o mundo em alerta: o vírus Ebola.
A febre hemorrágica ebola é uma doença infecciosa com alto grau de mortalidade, talvez no ano de 1976. Os países centro-ocidentais do continente, como a República do Congo, Serra Leoa, Libéria, Nigéria e República Democrática do Congo, são os que mais sofrem com essa doença. Os cientistas divulgaram que morcegos frugívoros são considerados hospedeiros naturais do vírus ebola. O contágio entre humanos se dá por meio do contato com o sangue e secreções de uma pessoa infectada.